Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Retratos Fantasmas, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2024. Minha, toda minha, juntos essa noite quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Te procurei. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. Sou feliz. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Filmes de ficção são os melhores documentários. Retratos Fantasmas é um documentário, ao mesmo tempo também é um ensaio sobre as grandes salas de cinema, né, as saudosas salas de cinema, aqui localizadas em Recife, capital pernambucana, onde o Kleber viveu desde a infância, frequentava os cinemas. Então, neste filme, ele faz um resgate desses espaços que hoje, né, assim como em várias outras capitais brasileiras, cidades do interior também, se transformaram em qualquer outra coisa, né? No início dessas transformações eram as igrejas, a gente também viu cinemas virando estacionamentos, lojas de eletrodomésticos, farmácias. Espaço fitness. Espaço fitness, né? Veja só. O da Padre Eustáquio aqui, o cinema da Padre Eustáquio aqui perto da onde eu morava na minha infância, virou um negócio de fitness. Que é isso, gente? Bom, é um filme que tem essa carga de saudosismo, mas também faz uma reflexão muito interessante sobre as cidades, né? A transformação das cidades, dos espaços que a gente vive, que a gente cresce, né? Desde a nossa casa, né? Os bairros onde a gente morou, até esses que são lugares que nós, cinéfilos, nós que estudamos cinema, nós que amamos a sétima arte, adoramos frequentar. Bom, Ana Andrade já está aqui conosco, já está aqui dando a sua opinião. Tudo bom, Ana? Ei, gente, prazer também falar desse filme maravilhoso. Nossa, foi tão bom ver esse filme no cinema, né? Falando sobre isso. Isso, aliás, está sendo bem evidenciado na divulgação, né? Veja somente nos cinemas. É uma experiência que ele quer que as pessoas vejam nos cinemas, né? Claro que depois vai estar no streaming, mas é fundamental, né? Estar ali diante da tela grande para ver o que ele tem para falar. Ele acaba sendo uma ode à memória, mas eu estava pensando nisso, falando, os meus alunos não foram ao cinema ver filme, eles vão em shopping, não é a mesma coisa, né? Não sei se eles têm a mesma relação afetiva que esse filme provoca em mim, nessa questão da memória, nessa geração mais nova, né? Bom, a Kel, que tá aqui com a gente, pode falar, porque por outros motivos, né, Kel, você não teve essa relação com as salas de cinema como a gente. Não tive e, de fato, pra mim é menos afetivo nesse aspecto, assim. Eu não tenho saudade, não deu tempo de criar. Quando eu fui ver um filme em cinema de rua, eu já tinha uns 15 anos, eu acho, que foi na cidade de Teoflotone, né, que eu consegui ir por conta do meu professor que nos levou para ver Homem-Aranha. Então eu me lembro da sensação de arrebatamento, porque era um cinema de uma tela gigante, era um cinema muito grande, assim, e aquilo com certeza me transformou, mas eu já era uma cinéfila de casa, sabe, de ver fita... De videolocador. Isso, de ver fita cassete, de ver filme na TV.
Que é então, uma nostalgia que muita gente hoje não tem. Né? Exato. Também. Então, assim, Também, eu acredito muito que o cinema ele é maior do que o espaço onde ele se encontra, sabe? Sim. Apesar de ver o ritual de uma sala de cinema como a ideal e a mais mágica e a mais, sabe, a mais maravilhosa de todas, a cinefilia ela pode nascer em qualquer espaço. Com certeza. Como aconteceu comigo. Sim. Foi na minha TV. Agora, né? uma pergunta. Foi a única vez que você foi a esse cinema lá em Teófilo Otoni? Sim, foi a única vez. E você sabe se esse cinema... O que aconteceu com ele? Foi fechado. O que funciona lá hoje, você sabe? Não sei mais. Não sei. Eu tô até pesquisando nos meus arquivos a foto que eu fiz desse cinema. Nem foi no dia que eu assisti ao filme, foi em outro dia que eu fui em Teófilo Otoni, e eu fiz essa foto pra recordação, assim. Era um cinema bonito na praça. E aí eu tô tentando resgatar isso. Mas, respondendo a pergunta da Ana, com certeza a gente não tem o mesmo envolvimento saudosista e nostálgico, né? Mas eu consigo reconhecer a importância dessa experiência. E eu acho que o filme passa isso muito bem pra mim. Mesmo eu não tendo a mesma tendo crescido da mesma maneira que ele cresceu, assim. E pra mim é muito interessante como que ele faz essa relação entre o espaço de casa, o espaço íntimo e o espaço público, sabe? Como que ele tá informando ali que se trata de uma mesma coisa. Isso eu acho muito forte, assim, pra mim, assim, como que ele... É um processo, sabe? O cinema, pra ele, nasceu dentro de casa também, nesse momento em que ele cria, nesse momento em que ele realiza os filmes ali dentro de casa. E aí tem uma outra relação, mas que é de continuidade, na exibição, na recepção das salas de cinema. Então, é como se casa e espaço público fossem, sabe, uma mesma coisa, não tivesse separação, assim. Eu achei isso muito bonito. E ele, o mesmo olhar afetivo, o mesmo olhar familiar que ele tem pro espaço íntimo, pro espaço de casa, ele tem pro espaço público. E para as pessoas que circulam nesse espaço público, assim como ele tem para as pessoas familiares. Isso para mim é o que despontou do filme, sabe? Bom, a Kel tá falando aqui desse momento, né, que ele mostra, o Kleber mostra ali no Retratos Fantasmas, ele fazendo filme dentro de casa. Isso diz respeito ao Som ao Redor, que teve cenas filmadas nesse apartamento, e a gente tem um podcast sobre o Som ao Redor, né? Tá saindo junto com esse Cinematório Café sobre Retratos Fantasmas. A gente fez o Escolha da Audiência sobre o Som ao Redor, que é um podcast em que a gente atende a pedidos dos nossos apoiadores e nossas apoiadoras. Então, escutem lá, já está disponível aí no feed. E faço aqui também o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Você pode se tornar um apoiador, uma apoiadora e pedir também um filme para a gente comentar. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para saber como fazer parte. Bom, Retratos Fantasmas, como eu disse, está representando o Brasil no Oscar 2024, na categoria Melhor Filme Internacional. Né? Foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema. Não sei, a gente pode até discutir isso aqui mais ao final, se vocês acham que tem chance ou não. É difícil de início porque é um documentário, né? São poucos os filmes que são documentários que foram indicados nessa categoria, mas já aconteceu. De todo modo, antes a gente entrar nesse mérito de Oscar ou não, eu acredito que ele já é um filme que pode ser considerado um dos destaques do ano, né? Porque ele esteve no Festival de Cannes, né? Representou também o nosso cinema internacionalmente nesse sentido, e como filme em si, é um trabalho também muito bem conduzido pelo Kleber, né? Assim como os filmes de ficção que ele fez anteriormente. Né? Esse
resgate que ele faz aqui das cenas, do som ao redor, do próprio making of do filme, as ligações que ele faz com detalhes das cenas, né, dos bastidores, coisas que a gente não percebia até então. De aquários também. Aquários também, né? Uma maneira assim, é um cinema do eu, mas ao mesmo tempo, pra gente que gosta dos filmes dele, a gente também se sente muito contemplado, né, de ver essas curiosidades, esses detalhes ali, é um extra também, né? Além da costura muito bem feita, né, no roteiro ali, dessa introdução para o tema principal, é uma maneira também de falar com o público dele, né, Ana? O público do Kleber, né, dos filmes do Kleber. Ele até fala, né, dirigido, escrito e contado por Kleber Mendonça, porque ele não é uma narração, ele está contando, é como se a gente estivesse num boteco com ele, conversando sobre isso, né, nesse aspecto, ou no cinema com ele, se a gente pudesse conversar. Mas essa ideia, né, essa realidade que é transfigurada pela nossa memória cinematográfica também, né, que a gente mistura ficção e realidade, e memória afetiva de infância com essa fantasmagoria do cinema que vira memória também. É muito interessante esse foco que ele dá no filme. Não é simplesmente vou abordar os cinemas antigos do Recife como um documentário tradicional faria, né? É como que isso está ligado à realidade minha e, por extensão, da cidade na qual eu vivo, né? Então... e essa ideia do fantasma que está no Aquários, que está no Som ao Redor, que está aqui como fantasma, não só o fantasma lá que ele capturou lá, mas isso me lembrou muito, sabe, o Ed Wood do Tim Burton, quando o personagem que o Martin Landau faz, do Bela Lugosi, né, morre. Sim. E o Ed Wood vai para uma cabine de projeção ver as últimas imagens que ele fez. E aí ele fala, né, que é a frase lá do filme do Frankenstein, que não é com Bela Lugosi, mas enfim, que remonta a ideia de ele vive. No cinema ele tá vivo, só que ele já morreu, né? Então essa coisa da fantasmagoria que o cinema provoca, né, de quando a gente vê um filme antigo, que a gente fica pensando, né, esses atores já morreram, esses bichos que estão ali já morreram, os cachorros, gatos que apareçam, quaisquer ali, não existem mais, mas estão ali vivos, enquanto você está assistindo o filme, né? Isso é muito legal, esse templo do lúdico que é o cinema, e como que isso reflete na nossa vida, né? E que eu fico preocupada com isso, porque as pessoas não têm essa vivência mais, né? Mesmo a Kel falando isso, mas eu fico pensando, a Kel ainda foi ao cinema, mesmo com 15, 16 anos. Os meus alunos não foram. Vão ao shopping para ver filme de super-herói, e ainda por cima é muito caro. Então não dá para ficar indo sempre. E não é a mesma relação, que é uma coisa que o Kleber fala muito legal lá, quando você sai daquele espaço lúdico do escuro e vai para a rua. E você sai na rua, né? Sim. Que tinha isso muito nos cinemas do centro, né? Ali no Jaques, o Palladium, né? O Cine Brasil. O Cine Brasil. Você dá de cara com a realidade, assim. Você leva até um susto, né? Hoje... A gente leva um susto mesmo. Aquele clarão também, né? Da rua. Porque isso que você falou, Ana, da experiência, é bem isso, né? Acho que tem essa relação da saída da sala, né? De ter esse choque, mas também lá dentro, né? Era outra atmosfera, né? Porque mesmo que você tenha hoje cinemas de rua em algumas cidades, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, né? O Cine Santa Teresa, né? Que foi restaurado e tudo. Lá dentro é um cinema moderno, né? Não é a mesma coisa. Quando ele mostra, né, aquele cinema caríssimo que o cara construiu lá, acho que é o Cine São Luís mesmo, né, ou um outro lá,
que era de uma empresa lá, que ele fala dos saguões, né, aqueles saguões. Eu lembro disso, né, você chegava mais cedo para poder ficar ali sentado no saguão, olhar os cartazes dos próximos filmes que iam passar, né, isso já não existe mais. E acaba o filme num shopping, você sai por um corredor esquisito, nem no shopping direito você sai, você vai saindo por um corredor até conseguir sair lá fora. E perde a magia. Tem lugar aqui em BH que você sai numas escadas que vão dar, não sei aonde, parece que vão dar. É um lá labirinto, você tá em um labirinto. Almoxarifado, né, no depósito das lojas, sei lá. É muito estranho. Você se sente expulso, assim, né? Era muito comum, né, você saía da sala, aí você via a carinha das pessoas chegando, entrando na sala para a próxima sessão. Aí, às vezes, ali no Paládio mesmo, eu ficava ali sentada naqueles sofás, conversando sobre o filme depois. Nossa! Né? Isso acabou. Adorava. Né? Essa ideia que ele... Era o ambiente, né? Não é só o cinema de rua, mas toda uma cultura, todo um ritual, né, que está envolvido nisso, que vai se perdendo. Sim, sem dúvida. Que é a própria transformação dos espaços da sociedade, das cidades, e que tem a ver com esse neoliberalismo, esse capitalismo desenfreado, né, a ponto, né, dele... É muito bacana ele falar isso, né, que o cinema, que era um templo, virar um templo religioso, que se perdeu alguma coisa ali, e aí no final do filme dele ele mostrando aquele tanto de farmácia, né, na rua, que sem o lúdico a gente está numa sociedade doente, dessa sociedade capitalista que só valoriza as coisas que na verdade não importam mesmo, né? Então eu saí com uma sensação de uma nostalgia, uma tristeza ao mesmo tempo por uma coisa que não volta mais, de ter que aceitar essas mudanças como normais numa vida que parece que está perdendo o sentido, né? O simbólico está deixando de fazer sentido na sociedade, isso é muito complicado. Esse filme, ele, para mim, corrobora com essa visão que eu tenho do cinema do Kleber, que é esse cinema de território, né? O cinema território, que fala sobre territórios no sentido de lugares que você habitou, lugares que se transformaram, lugares que você defende como seu, né? Lugares assim que, não no sentido da propriedade, no sentido assim, capitalista, né? Mas no sentido assim, de que aquilo ali faz parte da sua identidade, né? Um cenário da sua história pessoal, né? Tem uma ligação afetiva, né? Você é uma pessoa, você vive num ambiente, você tem ligação com as coisas, né? São coisas materiais, mas elas estão imbuídas do seu toque pessoal, né? E daquilo, como aquilo tudo se configurou para você. É claro que a gente está falando aqui de uma realidade de uma classe social que para quem é permitido ter esse tipo de relação, né? Tem gente que não tem nem casa, não tem nem o direito à memória do lugar onde viveu, né? Tá sempre em trânsito, sempre sendo expulso dos lugares que consegue habitar, né? E que deveriam ser públicos, né? Pois é. A gente está falando aqui de uma realidade que é a nossa, né? E que o Kleber também está se colocando ali nesse lugar, né? Também está se colocando como parte dessa vivência, né? Dessa classe social também. Então, eu fico muito tocado mesmo da maneira como ele vai mostrando isso e como que a gente se relaciona também, né? Mesmo ele estando lá em Recife, a gente aqui em Belo Horizonte, a Kel lá em Malacacheta, a forma como ele vai mostrando a transformação da vizinhança dele, né? Quando a gente vai lembrando disso, como isso aconteceu nos lugares que a gente viveu, né, o filme vai evocando na gente essas memórias, né? E falar de espaço, inevitavelmente, a gente tem que falar de tempo, né? Pois é. Porque as coisas, elas se modificam constantemente, né? E pensar exatamente essa relação de identidade acaba que a gente tem que lutar muito para que a nossa identidade não seja fragmentada,
diante de tantos espaços que a gente vai perdendo, assim. Tantos espaços afetivos, né? Tantos espaços que têm um maior significado para além do prédio, do que ele abriga, né? Então, é uma luta, eu acho, assim, que tem muito a ver com o capitalismo mesmo, como o próprio Kleber coloca. E eu fiquei pensando o quanto que o cinema também, ele constrói essa identidade. Essas imagens, elas também constroem identidade, elas também constroem imaginários sobre os lugares e também sociabilidade. Porque, por exemplo, antes de ir para o CinePE em Recife, eu vi o filme Retratos Fantasmas. E assim, foi, eu acho que 2 dias antes, né, de viajar para Recife. Gente, a Kel fez pesquisa de campo. Ela foi até Recife para viver a cidade. Exato. E vir aqui comentar no podcast. Então, a primeira decepção foi o CinePE não tinha exibições no Cinema São Luís. Porque o Cinema São Luís está fechado. Cine São Luís eu conheci. Ele está fechado para reforma, enfim. Diz que está demorando até esse fechamento. Mas foi a primeira decepção. Então, assim, veja bem, eu já cheguei em Recife com uma carga afetiva sobre a cidade, que são os filmes do Kleber que construíram, sabe? Então eu falei, bom, mas uma coisa eu tenho que ver. O edifício Aquários, que na verdade não é o edifício Aquários, é um edifício que se chama Edifício Oceania. Eu falei, não, tenho que ir lá, tenho que ver, tenho que fotografar, eu tenho que sentir esse lugar, entendeu? Então, assim, Recife, pra mim, já existe antes de eu chegar a Recife, por conta dos filmes, por conta, principalmente dos filmes do Kleber, né, que traz muito, assim, a formação de Recife, essa coisa, né, histórica, a importância da arquitetura de Recife. Então, assim, eu já cheguei na cidade muito imbuída de uma Recife pelo olhar do Kleber, sabe? Então, eu fiquei pensando o quanto que o cinema também, ele além de ser, né, isso que a Ana falou, a memória, ele também constrói, sabe? Ele também imagina pra gente que não tem acesso. Então, para além de memória, ele também é um acesso. E aí eu fiquei muito querendo conhecer o centro de Recife, ver esses outros cinemas que o Kleber faz, todo um mapinha, né? Ele tem esse cuidado também de compartilhar um mapa. Isso é legal. Então ele traz essa geografia muito materializada pra gente. E aí, de certa forma, por mais que eu estivesse vivendo em Recife, é como se eu sinto que eu preciso voltar, porque eu ainda não vivi isso que o Kleber compartilhou comigo, entendeu? Eu preciso ir lá, preciso ver esses cinemas, eu preciso fazer, eu até brinquei que era a tour do Kleber atualizada, porque a tour de Aquários eu consegui fazer. Então agora falta a tour Retratos Fantasmas. Assim. E termina lá em Bacurau. Bacurau já é Malacacheta, pra mim já é Malacacheta, já é minha cidade, já tô bem servida. Então eu fiquei muito assim, viajando mesmo nessa conexão que a gente faz com as cidades através do cinema, mesmo antes de conhecê-las. Isso é muito importante. Isso é importante, porque a gente conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, que são cidades que o cinema sempre filmou, né? Sempre trouxe pra gente. Os sotaques, o quanto que é importante. Mas é isso, sabe? Eu acho que o Kleber tá fazendo por Recife o que o Woody Allen e o Scorsese fizeram com Nova York. Com certeza, isso com certeza. Quando você vai em Paris, você lembra de cinemas também, de filmes. Quando você vai em Nova York, você não tem jeito. Você fala, eu quero ver as ruazinhas dos filmes do Woody Allen, né? Aí você parece que tá dentro de um filme, né? E a realidade é diferente daquilo do cinema, né? Claro. Mas esse resgate é interessante mesmo. Como que, se a gente for remontar lá os irmãos Lumière, que eles achando que o cinema não ia ter futuro, e eles mandavam cinegrafistas para vários lugares do mundo, né, para registrar os lugares para as pessoas que não podiam viajar, né? Então, ele tem também isso mesmo que a Kel falou. E é muito também essa mistura de real e ficcional que você falou, né, Ana? Como que ali no filme a gente tem até personagens reais e ficcionais coexistindo. Então também tem essa ideia, né, de que é tudo parte de uma mesma coisa, assim, né? O que a gente
imagina, o que a gente constrói como mito, e o que é real, de fato, o que é a realidade, então tudo se mistura. E eu fiquei pensando também, eu tava falando, né, dessa coisa de espaço público, espaço privado, como que o inverso também acontece, porque o espaço privado dele se tornou público pra gente, né? Que é a casa dele ali, que virou um cenário de filme. É verdade. Então ele compartilhou o íntimo dele pro mundo inteiro, assim. Ele, né? Então ele realmente mistura essas coisas. É generoso, sabe, também. E é legal como ele trata as cenas dos filmes que ele exibe como se fosse um elenco do documentário dele, né? Ele até coloca isso, né? Com os filmes. Né? Tipo assim, elenco. Muito legal. E eu fico pensando nisso, né? Como que o cinema, essa coisa mesmo de ser de rua, de ser, não era tão caro o ingresso, né? Você tava de bobeira, falava, vou ver um filme. Você tá andando na rua, você tem um tempinho, você vai ver um filme. Agora não, aí você tem que entrar no shopping, que já é um espaço restrito, não é tão público assim, né? Esse templo do capitalismo, que é um shopping, esse mundo à parte, caríssimo, né? Até a pipoca é cara. Você tinha um pipoqueiro na porta do cinema, que era barato. Acabou isso. E até a pipoca do único cinema de rua comercial que a gente tem em BH, que é o Belas Artes, a pipoca é o preço da pipoca do shopping. Pois é. Não, a gente tem outro cinema também de rua, que é o do Minas Tênis. Mas ali tá dentro de um centro cultural, né? Eu digo assim, ele é quase como se estivesse no shopping, né? Até a forma de você entrar lá dentro e chegar no cinema é quase como se fosse um shopping. Mas é diferentinho. Ele tá num, ele não é um cinema de shopping e nem é um cinema de rua tradicional, mas ele tá no meio termo. Ele tá no meio termo. E talvez seja a resposta para um futuro, assim, não sei. Porque se ele tá no meio, pode ser que ele seja um meio de sobrevivência do cinema na rua, sabe? De pensar assim, né? Mas eu lembro do cinema, o Roxy ali na Augusto de Lima, ou o Royal ali na Afonso Pena. Você saía da sala, você já quase estava na rua já, né? Era uma coisa, esses cinemas menores que não tinham muita, nem saguão de espera, assim. E que aí tinha um pipoqueiro na rua, tinha um cara vendendo amendoim, tinha os baleiros, né? E eu acho que ele vai mostrando também que não é só essa ideia de que existia cinema, o cinema não existe mais, não é só isso. Essa relação que o próprio capitalismo vai modificando da sociabilidade, da vida urbana, dos valores que hoje em dia são, né? Como que vai se atropelando as coisas e vai virando tudo memória, e que a única coisa que registra essa memória é o cinema. Né? O veículo que mais consegue reter essa memória, a ponto de reter a memória dele, da mãe dele, da família dele, né? Dos cenários dos filmes dele, né? Da onde ele trabalhou, aonde os filhos deles cresceram, né? Então isso é muito interessante. Por isso eu acho muito legal essa primeira parte ser a mãe e o apartamento. Aí depois a segunda parte, o seu Alexandre, né, o projecionista lá, e os cinemas do centro, e o centro virar um personagem em si importante também, para além do cinema, né? E depois, na terceira parte, falar dessa relação cinema-templo, templo-cinema, né? Que vai se modificando com o tempo. Então, eu fiquei muito pensando muito nisso durante o filme inteiro, né? Essa coisa da memória afetiva da infância que foi retida porque ele filmou ali, porque ele tem imagens dali, né? Retida no sentido, né, simbólico da coisa. E que essa realidade vai ser transfigurada por uma ficção que ele vai construir ali. Então a memória dele daquela casa tem uma memória real da infância e tem uma memória ficcional do filme que ele fez ali também naquele lugar, né? E essas memórias, essas lembranças vão se misturar. Ele até brinca uma hora, né, de
de realidade, ficção, né? Que isso daria uma bela ficção, uma coisa assim. Sim, sim. Né? Sendo que ele está fazendo um documentário, né? Então, deixa eu até ler uma coisa maluca que eu escrevi aqui, que eu nem sei se faz sentido, que eu escrevi na hora que eu saí do cinema. Que eu falei, é uma realidade que se transfigura em ficção associada à lembrança dessa realidade que contemplava os cinemas, né? A própria lembrança, não só da família, mas do próprio centro do Recife, que também se modifica, e que tudo isso vai virando fantasmas, né? E que vai terminar remontando a essa ideia de templo. E, curiosamente, né, o cinema antes era um templo, aí virou um cinema e voltou a ser um templo, numa realidade que já não cabe mais, parece que não cabe mais o sonho hoje em dia, né? E que o cinema, no caso documental que ele está fazendo, vai remontar, e aí ele terminar daquela maneira genial, meio ficção, documental, com aquele fantasma do taxista, né, que vai se tornando invisível. Muito bom. É muito interessante. Porque e roteiro. Também tá ligado àquela ideia que ele fala antes no filme, de que os letreiros, né, das fachadas dos cinemas tinham uma coisa mais lúdica, né, de brincar assim, com as coisas, e essa coisa meio fantasiosa, né? Davam recados. Anunciando os filmes assim. Então, o centro da cidade, ele tinha um outro clima, né? Você via isso, aquelas frases assim, e era uma outra coisa. Não era só nome de loja, né? Propaganda, essas coisas. Então, eu acho que isso também ali durante a viagem ali no carro no final lembra um pouco isso, né? Remete um pouco a isso que ele estava falando. Tipo, sim, também. Você tá passeando ali e de repente tem uma coisa fantasiosa acontecendo, né? Essa ideia de um fantástico, né? Um mundo, algo encantado, assim, que invade esse lugar que tá se tornando tão desencantado, tão chato, tão né, chato. Velho? Tão então perigoso, isso é massa mesmo. Né? Eu também pensei muito nisso. E essa relação que ele vai fazendo, né, de que não é mais lucrativo o centro, então vai empurrando, vai virando uma ruína ali, sendo que é um lugar rico e que contemplava realmente o povo, né? Porque se você pensar num shopping, o shopping não entra qualquer pessoa, né? Embora seja teoricamente público, mas a gente sabe que não é, né? Igual ali na porta do Jax mesmo, eu lembro de ficar às vezes até pedinte ou né, as pessoas ali num cinema de shopping, você não vai ter isso, né? Não tô querendo falar que isso é bom ou ruim, né? Tô querendo dizer isso, que ele não... É isso que eu falei, que o cinema deixou de ser popular há muito tempo. Ele agora é isso. Mesmo que você não tenha dinheiro para ir ao shopping ou não queira ir, as pessoas estão comprando equipamentos caros para fazer uma simulação em casa, e aí elas têm que comprar ou poder pagar streaming para poder ver, né? Sendo que antigamente qualquer pessoa podia ir ao cinema, pelo menos uma vez por mês, né? Tô falando assim. Sim. Claro que nem todo mundo, porque o país sempre foi desigual, né? Mas era mais fácil, né? Eu ia ver muitos filmes. Minha avó era pobre, mas ela ia ver tudo quanto era filme mais badalado, né? Eu lembro da minha avó falando dos filmes da Atlântida que passavam no Cine Metrópole, que a fila dava volta no quarteirão. E era gente muito simples que ia ver esses filmes. Não era gente riquinha, arrumada para ir no shopping, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. É porque o cinema, como ele tem essa relação muito próxima com a indústria, né, como uma arte comercial, ele depende muito desses aparatos todos, né, para poder funcionar, né, como era na primeira metade, né, desse primeiro século aí de existência do cinema. Porque você depende dessa mudança imobiliária, né, para os cinemas continuarem a existir nesses grandes espaços. Aí entra a questão econômica, depois tem o surgimento das novas tecnologias, né, a ida dos filmes para dentro de casa, com o VHS e tudo, depois o desaparecimento, né, da mídia física,
vira uma questão do digital, né, do streaming. Tem os prós e os contras dessas mudanças todas, mas de fato são experiências que vão mudando num espaço muito curto de tempo, né? Então, acho que isso permite que a gente tenha essa nostalgia e, ao mesmo tempo, impede que outras pessoas não tenham essa experiência, né? Nunca vão ter. É muito difícil você imaginar uma criança hoje, daqui a 10, 15 anos, ir a um cinema de rua, mesmo os que existem ainda hoje, né? Isso não vai existir. Talvez elas possivelmente elas nem frequentem os próprios cinemas de shopping. Talvez seja um hábito que cai em desuso. Né? Algo que há pouco tempo a gente estava discutindo por causa da pandemia de Covid-19, né? A pandemia com certeza fez com que isso se nos tornasse podcasts mais, mesmo, né? A gente falou sobre isso. Mais intenso, né? Quando que a gente vai voltar a ir aos cinemas, né? Quando que que falta que tá fazendo essa experiência pra gente, né? A gente teve à beira de perder isso. Imagina daqui a muito tempo, sem ser por causa de pandemia, mas simplesmente pelo hábito morrer, né, para essas gerações. E é curioso isso aí que você estava falando, me lembrou, principalmente no início, essa coisa que você está falando dos aparatos que envolvem o cinema, que eu estava escrevendo um texto sobre arte e indústria, e aí eu achei um trecho do Anatol Rosenfeld, que eu coloquei no meu texto, que ele fala exatamente isso. Deixa eu ler rapidinho. Sob o prisma econômico e social, o cinema é um filho do capitalismo. Foi este que ofereceu as condições necessárias para garantir o desenvolvimento cinematográfico nos seus aspectos materiais e, consequentemente, também artísticos. Mas o mesmo sistema que tornou possível o filme como arte impôs-lhe simultaneamente os seus métodos de produção e, ao fabricá-lo apenas como mercadoria ou valor de troca, ameaça estrangular uma arte por ele mesmo criada. Perfeito. Perfeito. São as contradições, né? Essa coisa que a gente vive do capitalismo, assim, que é violenta e, sabe, vai tomando conta da sua vida de uma forma incontrolável. Incontrolável. Você passa a ver que, sabe, tem pouco espaço de manobra. Pouco espaço de manobra. Agora, eu sinto que o filme, ele traz essa nostalgia, traz essas reflexões, né? Que são tristes de você reconhecer, assim, né? Experiências que podem não mais acontecer, mudanças muito drásticas, assim, no sentido de sociabilidade, né, no sentido coletivo, assim, essa coisa da individualidade, muito capitalista também, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tá sendo apenas isso, sabe, não tá sendo apenas nostálgico e pessimista. Eu acho que ele tá sendo... E eu acho que ele tá tendo um entendimento crítico dessas coisas, mas ao mesmo tempo ele tá sereno em relação a essas transformações, sabe? Sei lá, porque ele me passa a ideia de que, apesar de tudo, algo sempre perdura. Que é isso que a Ana tava falando. O fantasma. Que é isso que a Ana tava falando, de que o cinema, ele é capaz de perdurar. Ele fazer perdurar, ele é esse arquivo, assim, e daí a importância também de algo que é muito desvalorizado, principalmente aqui no Brasil, que é a preservação das imagens, né? Sim. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, que isso que perdura, esses fantasmas, eles podem tanto assombrar a gente enquanto uma nostalgia, né, no sentido de, caramba, já se foi, isso se perdeu, isso não existe mais, e o que a gente vive é muito ruim. Tanto quanto de um modo de fascínio, sabe? De fascínio e para que você possa imaginar possibilidades novas a partir dessas tecnologias que vão se modificando também, assim. Não sei, eu senti isso, assim, que é mais sereno do que pessimista nesse aspecto, assim. Tanto pelo humor que ele traz. É muito irônico, assim, né? Na primeira parte, principalmente, mas eu sinto que ele tem esse humor, assim. Então, é isso. Eu acho que a gente vai, sabe,
construindo também umas formas de fazer perdurar. Sim, sim. Eu acho que uma reflexão muito legal que o filme faz também é sobre a gente não se... como é que eu vou dizer? Não deixar normalizar demais essa sensação de que as coisas estão indo embora, entendeu? Você não ficar blasé com essa situação que faz parte do cotidiano das cidades, né? Porque... as coisas se transformam, elas morrem, mas tem que ter um certo limite nisso aí, porque Sim. você tem uma memória, você tem uma história. Por isso que é legal, a frase que eu lembrei que ele fala é isso, né? Que uma ficção, às vezes, ela se torna um documentário. Sim. Porque igual o som ao redor é quase que para ele é um documento daquela casa que ele viveu, porque ele tem isso registrado agora, né? Sim, sim. Mas por isso que eu falo que o filme é panfletário, porque ele parece estar te falando, olha, fica esperto, e o problema é o capitalismo. A gente tem que estar de olho aberto, sempre atento e forte, porque essa é a verdadeira luta, né? E a mais inglória. Porque assim, se você tem uma rotina de ir e vir para o trabalho, né, no seu dia a dia, você vê as coisas se transformando. Então eu acho que ficar atento a essa transformação já é um ato de resistência, né? Porque você não está simplesmente deixando aquilo acontecer e a vida que segue pronto, né? Se você, pelo menos assim, se aquilo te gera um mínimo sentimento de revolta, sabe, que as coisas estão mudando da forma como estão mudando, né? E as cidades estão ficando ambientes hostis para a gente viver. Então mesmo, né, o tanto de árvore que é cortada na cidade, gente, nas ruas, assim, árvores saudáveis, sabe? Por conta de arquitetura hostil mesmo. É um absurdo. Depois as pessoas ficam reclamando que tá calor, ondas de calor. É isso, vai cortando árvore, que vocês vão ver onde é que a gente vai parar. Né? Mas tem coisas assim, vou pegar uma coisa bem trivial, assim, aqui... No trajeto que eu faço de casa para o trabalho, eu sempre passo na região onde eu cresci, né, onde eu vivi a maior parte da minha adolescência e tudo. Tinha uma Blockbuster, né, a videolocadora famosa, perto do supermercado, perto da minha casa. E aquilo, durante muito tempo na minha adolescência, era assim, um templo também, né, porque era um lugar que era grande, né, uma maior locadora que tinha, os lançamentos todos, né, tinha aquela coisa toda de você viver ali um ambiente de quem gosta de cinema, né. Então, era um lugar assim que eu criei uma relação afetiva também, né, por mais que a Blockbuster seja, dentre as videolocadoras, o símbolo do... Outro templo capitalista. Né? Exatamente. Né? É o Cinemark das videolocadoras. Né? É tipo se derrubarem todos os McDonald's, o tanto de gente que vai ter nostalgia com o McDonald's. Exatamente. Mas só não tem o lúdico, mas tudo bem. Mas... Olha que tem, porque tem os brinquedinhos, tem os parquinhos do McDonald's. E assim, a gente viu as blockbusters surgirem nas cidades e viu elas sumirem e sendo transformadas em lojas americanas. Agora nem loja americana existe mais nesses lugares, né? E agora, coisa de um mês atrás, o imóvel onde funcionava essa blockbuster foi demolido. Tá no chão, não existe mais. O lugar agora é um lote e vai dar lugar a não sei o quê. Me disseram, inclusive, que pode ser um templo religioso. Deve ser. E era aquele que tinha estacionamento com o nome dos artistas? Isso. Eu achava isso tão legal. Isso, tinha isso. Como se fosse cada vaga de estacionamento era a vaga de um artista, assim. É o lugar pelo qual, onde eu passo a minha vida toda e eu vi sendo transformado até acabar. Não existir mais. Né? A mesma coisa aconteceu com o Cine Brasil no centro de BH. Que eu sempre passava por ali para ir para a escola e via os cartazes, né, dos filmes que estavam em exibição, tinha o letreiro e tudo, até que o Cine Brasil fechou em 99. E aí, assistindo ao filme do Kleber, eu lembrei disso, porque tem uma hora que ele fala que os nomes dos filmes tinham uma coisa
ameaçadora, né, fantasmagórica, assim, quase que sendo um prenúncio, né, do que ia acontecer. E o último filme que passou no Cine Brasil foi A Ameaça Fantasma, Star Wars, né, episódio 1. E o cartaz, isso fica na minha cabeça assim, de uma maneira tão vívida, porque eles fechou o cinema, né? Eles deixaram o cartaz colado do lado de fora. Muito tempo, Muito tempo. E esse cartaz ele foi se desfazendo com o tempo, né? Passar dos anos. Ele foi caindo aos pedaços. Você podia ter feito foto disso, ia ser uma série maravilhosa. E isso, cara, eu não esqueço, né? De passar ali todo dia e ficar observando o cartaz se desfazendo. Hoje o Cine Brasil hoje ele é um centro cultural, né? Ele foi reformado, tem sala de cinema e tudo. Foi revitalizado, ainda bem, né? Tá Então, lindão. assim, você pelo menos tem um pouco dessa experiência. Quem viveu ali relembra, né? Mas... E é muito bom ver filme lá. De novo, não é a mesma coisa como era, né? Quando a gente... Ali era só uma sala de cinema, né? Tinha uma outra proposta, uma outra vivência. Mas então, isso que eu acho que é um meio termo bom, assim. Sim, porque sim, ainda claro. É um ambiente de cultura, sabe? Lógico, ainda é teatro, claro. né? Ainda tem filme, ainda tem música. E lá ficou é um fechado, destino bom. né? Lá não chegou a virar igreja nem nada, simplesmente ficou fechado, né? Sim. Durante um bom tempo. E eu comentei, né, que no CinePE eu infelizmente não conheci o Cinema São Luís, mas eu conheci o Teatro do Parque. E o Teatro do Parque também é histórico. O Teatro do Parque fica no bairro Boa Vista, que também é no centro de Recife, e é um teatro jardim. Então ele tem um pátio com um jardim assim grande. E tem essa decoração art déco também, dessa coisa dos cinemas antigos e tal. E eu tava lendo que é um dos poucos teatros jardins ainda existentes no Brasil. Ele foi inaugurado em 1915. Então ele é assim, centenário. É um prédio, é uma edificação histórica, né? E tá lá na ativa, mas ele passou uma década fechado. Então, assim, foi uma pressão da galera da cultura, né? Da galera pedindo para que esse espaço ele fosse devolvido para a cidade, sabe? Então, assim, mesmo passando uma década fechada, ele teve reforma e teve também a restauração para poder recuperar aquilo que ele tem de pintura, que é da época, sabe? Então, eles conseguiram reivindicar isso do governo, e aí reabriu em 2020, depois de ter passado essa década fechado, e agora tá lá o espaço servindo para cultura, para o cinema. Então, a importância da preservação e isso que você falou, né, de você estar atento a essas transformações e também pedir para que o poder público salve esses espaços, né? Sim. A gente ficar atento a isso, porque às vezes quando a gente faz pressão, a gente consegue, sabe? E vote nas pessoas certas, né? Sim. Prestar atenção nisso, nas pessoas que você isso é fundamental. Coloca lá para governar, né? E administrar a cidade. E agora a gente pensa principalmente no Congresso, no Senado, né? Fundamental. Sim, sim. Uma coisa também que tem no Retratos Fantasmas e que é muito legal dos filmes do Kleber são as músicas, né? Tem o Tom Zé ali com Happy End. Escolha muito boa, né? Perfeita. Tem o Sidney Magal também. Muito bom. A parte do humor aí. Então... o Alpert lá legal. No final. Sim. O trompetista. O próprio Tom Zé é um patrimônio, né, gente? Eu fico muito feliz de ter conhecido Tom Zé. Nossa, pessoalmente, assim. Sim, sim. Pessoas também são patrimônios culturais. Acho legal a gente pensar isso. E aí falar dos projecionistas, né? Nossa, é muito... dá um aperto no coração, né? Na hora que ele filma ali o projecionista falando, né? Do fechamento do cinema. Essa é a parte mais emocionante. Você lembra direto do Cinema Paradiso, né? O seu Alexandre ali, o Totó lá. Nossa. Você vê que é aquele choro contido, né? Aquela coisa assim de muito tempo, assim, que tá ali. E aí é o momento que ele tem pra falar da tristeza dele, assim. Cara, e que louco ele ter filmado tanto aquele cinema, filmado essa pessoa. Tipo, sabe? Ele foi, assim, sei lá...
Parece que ele já estava tendo um pressentimento, né? Ele estava preparando esse filme desde aquela época. Ele já estava tendo um pressentimento de que precisava registrar aquilo. E são retratos fantasmas, né? Sim. Viraram retratos fantasmas esses registros. É. Que tristeza, hein? Agora, pô. Mas aqui, falando de Oscar, né? Agora, só pra gente, né, a gente tá gravando aqui em setembro de 2023, ainda tá um pouquinho longe aí de quando vão sair as indicações. Não sabemos, né, o que irá acontecer, mas especulando, será que vai? Olha, eu acho difícil, mas a gente fica na torcida, né? Torcer pode, né? Não custa nada. Agora, porque eu acho que até mesmo uma qualidade do filme para mim, que é a introdução, né, a primeira parte, eu acho que para Oscar ela já afasta as chances, porque diz muito ali dos filmes do Kleber, sabe? Então eu não sei se o pessoal que vota lá na academia tem eu não sei se eles são público do Kleber, sabe? Então já me causa um certo receio, assim, a forma como o filme começa de já deixar os votantes do Oscar assim, Mas, Renato, ele não poderia concorrer a documentário, não? Poderia, assim como foi o da Petra Costa, né? Democracia em Vertigem. Foi bom você ter falado da Petra Costa, porque também me lembrou. Inclusive tem a narração dela, tem essa perspectiva muito pessoal dela, ela parte da família, parte da história pessoal, né, também é ensaístico, né? Tem essa parte ensaística. E eu me lembro que detonaram o filme por isso, detonaram inclusive a parte da narração dela. Teve gente que se incomodou com a voz dela. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Sim. Teve isso. E eu pensei, ora, agora temos Kleber, um homem fazendo algo parecido nesse sentido, né? Ele tá contando a partir de algo muito pessoal sobre algo que se torna universal também. E ninguém, absolutamente ninguém, falou que se incomodou com uma narração do Kleber, sabe? Então eu vejo um problema sexista aí. É verdade. É mesmo, Raquel. Pronto, falei. E ele, ele claramente foi influenciado por ela, claro que foi. Porque isso é bem o estilo dela de fazer documentário, né? Uma coisa bem pessoal. E aí ninguém se incomoda, né? Agora, a Petra... Então, assim, essa questão pra mim aí, sexista, sabe, veio à tona por conta disso. Da forma como recebem uma narração, né, uma contação pessoal feminina e uma contação pessoal masculina. Apesar de, claro, serem filmes diferentes, né? Bem diferentes. Mas é isso, voltando aqui ao que a Ana tinha perguntado, acredito que se ele for inscrito para concorrer a melhor documentário, ele pode, né? A gente teve, inclusive, um Oscar aí que foi um filme, o mesmo filme, né? Ele estava indicado a melhor documentário e melhor filme internacional, né? Aquele das abelhas. Me fugiu o nome agora. Também o filme da Macedônia, né? Muito legal, ele inclusive. tem uns 2 anos atrás aí. Então pode acontecer, né? Mas não sei. Eu, particularmente, entre os filmes que estavam na disputa, eu teria votado em outro. Gosto muito de Retratos Fantasmas, mas pensando em Oscar, eu teria escolhido outro. Agora, tem esse movimento, principalmente que Hollywood está fazendo em relação à volta aos cinemas, né? Então, pode ser que isso sensibilize, pelo menos algumas pessoas dos votantes, né? Sim, eu também pensei nisso. Tom Cruise, Spielberg vão fazer campanha. Botar o Tom Cruise para fazer campanha no filme. E essa coisa, né, de um cineasta resgatando a sua formação, que a gente viu isso muito forte no Oscar passado. Então, talvez também conte a favor, assim. A própria persona do Kleber, né?
ali em Hollywood. Mas outra coisa também de problema de gênero é, tipo, não ter mais mulheres sendo escolhidas para representar o Brasil no Oscar, né? Inclusive nas listas pré que saíram, eu achei que teria mais. E acabou que na lista final foi só a Carolina Markovics, do filme Pedágio, que é um filme que a gente ainda não viu, então não temos como opinar. Mas só ela que tava na listinha final, assim, sendo que... E que tem a Maeve Jenkins. A Maeve tá nos dois. Maeve ali no representante máxima do Brasil. Mas isso também a gente precisa questionar, né? Sendo que tinha Medusa, da Anitta Rocha da Silveira. Tinha A Primeira Morte de Joana. A Primeira Morte de Joana, gosto muito também. É muito bom. Raquel 11, né? Raquel 11. Que tem podcast aqui, com entrevista. Opções tinha, né, gente? Opções tinha, então... Faltou, não sei, uma sensibilidade maior para essa questão mesmo. Mas é isso, torcendo eu tô, super. Claro. E é um grande filme, e a gente já conversou sobre ele aqui ao longo do podcast e mostramos que, assim, enquanto cinema, ele merece, né? Merece prêmios. Mas, vamos ver. Recife no topo. Vou adorar que os gringos venham para Recife e queiram tirar fotos, né, nos lugares dos filmes do Kleber. Os Imagina. Gringos não vindo igual em Bacurau, tá bom. É mesmo. Não. É vir para fazer o turismo cinéfilo Kleber Mendonça Filho, entendeu? Igual todo mundo que sai vai fazer, eu quero ir onde foi filmado, sei lá, do Spielberg filmou não sei o quê. E é engraçado essas associações que as imagens e sons e movimentos vão fazendo na nossa cabeça, né? De a gente ver ele contando da infância, do cinema na vida dele e tal, e a gente pensando cada um, né, dentro da sua experiência, rememora as suas próprias lembranças, né, a partir das que ele evoca. E é engraçado, ao mesmo tempo que eu pensava também nos cinemas de rua de BH que eu frequentava e tal, eu pensava também nos espaços do Recife que ele mostra, que eu conheci, né, no centro do Recife e tal, e volta das memórias que o filme evoca, que são deles, que se tornam minhas, sabe essa retroalimentação maluca que vai virando, e depois o filme vira uma memória, o filme em si vira uma memória em si para você, que você se lembra das cenas do filme, né? Independente de você relacionar com a realidade ou não. E até que eu falei no outro podcast sobre o som ao redor. Acabou o filme, eu estava indo para casa, eu resolvi passar na rua que eu nasci, para ver como que tava, né? Fui andando de carro, fui ali onde era a casa da minha avó, onde era a casa que eu morava quando era criança. Legal. Comecei a pensar também nessas questões de modificação do tempo e do espaço sobre a nossa vida e sobre da sociedade de uma forma geral, né? Que a memória ela é nossa, mas ela tem uma coisa coletiva também do espaço urbano. Sim. Que vai se perdendo, né? Exatamente. E como tava? Ainda estão lá? Ainda estão lá, assim, modificou, fizeram uma reforma, mas ainda é uma casa, pelo menos a casa que eu morei. Ela é na entrada da favela do Carlos Prates, assim, ela é a última casa que, depois da minha casa, tem uma rua e já começa ali o aglomerado do Carlos, não sei se chama, do Carlos Prates. Entendi, tá resistindo enquanto casa, né, então. Porque... já muita coisa ali já virou, o casarão da minha avó na rua perpendicular também já virou sei lá o que é aquilo ali que virou, não dá para saber se é um prédio também, porque é uma construção grande, mas não é exatamente um prédio, né? E eu acho bonito a poética que ele vai criando em relação aos nomes, às lembranças, né? Eu lembro quando ele fala, né, que tem tem a Rua do Sol e a Rua Aurora, que tinha um cinema
perto do outro, separados pelo rio Capibaribe, né? Que ele fala frente a frente no sol e na aurora. Né? Ele vai fazendo uma poesia com os fatos e a memória que fica bem bacana. O filme ele é muito bem escrito, né? Esse ensaio que ele constrói e conta, né? Ele narra pra gente, é muito bem escrito. E parece tão espontâneo e natural, mas Sim. é muito bem pensado. Nossa. É isso então, gente. Você que assistiu a Retratos Fantasmas, compartilhe com a gente também as suas impressões. Deixe comentários aí na página do podcast, nas redes sociais. Spotify agora também tem espaço para comentários, né? Então você pode deixar lá a sua opinião. E-mail, né? Também temos nosso e-mail, contato@cinematório.com.br, para você que quiser escrever para a gente. Muito obrigado pela audiência. Ana, muito obrigado pela companhia. Gente, foi um prazer essa viagem com vocês em 2 filmes do Kleber, foi ótimo. Ouçam o nosso podcast sobre o som ao redor. Ouçam o som ao redor. Ouçam o som ao redor. E também Bacurau sobre também, Bacurau. Isso. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau. Chegando, mas vai em frente. Pra mim